Nesta semana, Belém completou 397 anos. Para comemorar, a população e as autoridades políticas participaram de uma missa solene na Catedral Metropolitana. E após a missa, o bispo auxiliar de Belém, Dom Teodoro Mendes, foi homenageado com uma honraria concedida pela Prefeitura de Belém. A manhã de sábado começou animada na capital paraense. Às 9 horas, aconteceu a missa em ação de graças pelos 397 anos de Belém, na Igreja da Sé. O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, presidiu a missa que contou com a presença do prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, e de muitas pessoas que fazem a história da cidade das Mangueiras. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não o conduza à morte, reze e Deus lhe dará a vida. Nestes quase 400 anos de história, foram muitas as orações e os pedidos. Ante o compromisso de servir ao povo, supliquemos confiantes. Ajudai-nos, Senhor, a anunciar o vosso reino. Após a celebração na Catedral, o arcebispo metropolitano de Belém, junto com seu bispo auxiliar, o governador do estado e o prefeito de Belém, seguiram para a igreja de Santo Alexandre, onde após um ato litúrgico foram entregues uma imagem de Nossa Senhora do Rosário e outras duas de Nossa Senhora da Conceição, todas produzidas no século XVIII, presentes para a cidade de Belém. Querida Belém, meus cumprimentos pelo aniversário e feliz festa para o coração desta cidade que eu amo tanto. Garanto-lhe que na missa rezei muito pela cidade e pedi a Nosso Senhor, por meio de Nossa Senhora de Belém, que abençoe, ilumine e conduza toda a administração, todo o governo desta cidade que muito merece do nosso coração. Eu quero desejar um parabéns a cada pessoa que mora nessa cidade, que ama, que gosta, que curte Belém. E desejar que todos nós possamos juntos nos dar as mãos para a gente fazer a Belém uma cidade limpa, uma cidade agradável, uma cidade segura. Se cada um fizer a sua parte, a gente com certeza vai ter uma cidade melhor. Desejando a todos os paraenses, desejando ao Zenaldo, que inicia uma enorme tarefa com grandes desafios, todo sucesso e, sobretudo, toda a sabedoria para conduzir a nossa cidade, junto com cada uma das pessoas que escolheu essa terra para viver e para construir o seu amor, a sua família, a sua vida. Desejar a todos uma vida de paz, tranquilidade, mas, sobretudo, a construção de uma cidade mais feliz. A solenidade, em homenagem a Belém, encerrou na Praça Frei Caetano Brandão, com entrega de medalhas de honra ao mérito. Entre os contemplados estava o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Teodoro Mendes. Neste domingo, fiéis do mundo inteiro homenageiam São Sebastião. O santo é um dos mais populares do Brasil. Acompanhe mais detalhes sobre essa devoção. São Sebastião nasceu no século III no seio de uma nobre família. Ainda jovem, abraçou a carreira militar. Devido à sua integridade de caráter, conquistou cargos de confiança. Ajudou muitos irmãos utilizando-se de seus privilégios de oficial do exército, o que desagradou o império e lhe custou a vida. O santo é conhecido como padroeiro dos soldados e são muitas as homenagens lhe dedicadas. Em Belém, a paróquia de São Sebastião, no bairro da Sacramenta, começou seus festejos no dia 11 de janeiro. A festividade de São Sebastião acontece até o dia 20 de janeiro e tem como tema, com o jovem Marte São Sebastião, evangelizemos toda a juventude em nossa missão. E também neste domingo, os devotos de Cachoeira do Arari, no Marajó, encerram os festejos em honra a São Sebastião. Foram 10 dias de festividade com o tema São Sebastião, ajude-nos a vivenciar a fé verdadeira que é dom de Deus. A comunidade católica Casa da Juventude promove neste final de semana um curso sobre os santos que mais influenciaram a história. A formação é ministrada pelo padre Daniel Ribeiro, do Santuário de São Judas Tadeu, em São Paulo.
toda a renda arrecadada no curso será revertida para a construção da capela dedicada ao Beato João Paulo II. O pároco da Igreja de Jesus Bom Samaritano no bairro do Tapanã, em Belém, foi transferido para a Galileia. Padre Santiago Pérez está organizando sua ida para Israel. Eu conversei com ele sobre essa nova missão. A missão iniciou ainda na Argentina, seu país de origem, mas Padre Santiago Pérez foi enviado para o Brasil, onde foi ordenado sacerdote ainda em Brasília, pelas mãos de Dom Braz de Avis, e hoje reside em Belém, onde é pároco da paróquia de Jesus Bom Samaritano, mas na verdade ele foi transferido para Israel, e é sobre essa missão que ele passou durante todo esse tempo que a gente vai conversar um pouquinho. Padre Santiago, o senhor escolheu ser um missionário, já veio da Argentina para o Brasil, agora está sendo transferido novamente. Como é que é essa realidade da missão? Bem, eu não escolhi, né? Foi Deus que me escolheu, né? Então, eu tenho para dizer que ser missionário é ser livre, né? Eu falava ontem que ser missionário significa não ter raízes e ao mesmo tempo onde passo é deixar as minhas raízes e levar o que eu aprendo. Então, me sinto a pessoa mais livre do mundo, de dizer sim a Deus, hoje estou aqui, Deus me manda para outro lugar, eu faço a minha pequena mala, levo o pouco que eu tenho e o maior que é levar a lembrança do lugar onde eu trabalhei, né? Eu penso que ser missionário é ser a pessoa mais livre de poder seguir a Cristo onde ele for, né? Quando o senhor chega em uma arquidiocese, uma diocese, quais são as suas prioridades no trabalho com a comunidade? A minha maior prioridade sempre quando eu chego no lugar, primeiro é buscar minha santidade, né? Rezando. E quanto eu mais faço isso, eu tenho aprendido uma coisa, que quando mais a luz interior de Deus cresce dentro de mim, mais se ilumina o resto das coisas, né? Quando eu cheguei, eu não conhecia aqui a realidade, não sabia como que ia ser, e Deus foi fazendo a obra, né? Então, me perguntaram sobre as minhas expectativas. Eu não tenho expectativas, eu vou olhando cada dia o que Deus me mostra e vou fazendo. E no final do trabalho, como eu estava vendo esses dias que eu estou fazendo a despedida, é uma coisa tão grande que se eu tivesse pensado na época, eu não teria imaginado, não teria conseguido, né? Mas como Deus vai mostrando a cada dia e a gente vai fazendo devagar a cada dia as coisas, eu penso que Deus faz a obra e a obra depois no final é belíssima, é maravilhosa. É como a criação, né? Um dia de cada vez, quando for ver depois de 7 dias, um universo belíssimo, né? O senhor está há cerca de 3 anos aqui em Belém, à frente da paróquia de Jesus Bom Samaritano. Fala um pouco para a gente de quando o senhor chegou, como o senhor recebeu essa paróquia e hoje como a gente pode encontrá-la. Bom, eu recebi a paróquia, está no mesmo lugar. O que mais me impressionou de lá foi a acolhida das pessoas. Primeiro, o que mais me impressionou aqui do Pará foi que uma semana depois eu me sentia como se eu morasse aqui há anos. As pessoas acolheram de uma forma fantástica, impressionante, né? E depois dos trabalhos pastorais, a gente vai continuando o trabalho do outro, né? A gente não cria coisas novas. Na nossa paróquia, sim, tem crescido muito, as pastorais, os movimentos, tem se enriquecido muito espiritualmente. E depois os trabalhos de construção, de levar à frente as capelas, a paróquia, a escola, a casa de encontros e o resto das coisas, isso aí é algo que Deus vai levando, né? Que eu continuei e o que vai vir depois continuará, né? O senhor tem o carisma do caminho neocatecumenal. Explica pra gente de que forma ele contribuiu para essa sua transferência para Israel, esse trabalho que o senhor vai exercer lá. Explica um pouquinho como é que vai ser isso. Bom, o caminho catecumenal é fundamental na minha vida, porque eu me alimento, a minha espiritualidade vem dali, né? Então eu vivo numa comunidade de irmãos que caminhamos juntos e rezamos a palavra, e ali eu sou um irmão, ali eu não sou padre, pároco, assim, ali sou um a mais, né? E me sinto irmão. Agora, tem os responsáveis do caminho no Brasil, que são os que indicam os nossos destinos, né? Eu dependo do bispo, né? E do bispo de Brasília, né? Então, o bispo de Brasília, em comunhão com os catequistas que levam à frente o caminho no Brasil, decidiram me enviar a outro lugar. Todo ano sempre tem estas mudanças, né? Então, eu tive a sorte de ser enviado para a Galileia, para Israel, que é uma honra e vai ser estou ansioso por chegar por lá. Agora, como é que vai ficar por aqui? O senhor tem um vigário paroquial, ele vai assumir a paróquia por enquanto. Como é que funciona o processo aqui por Belém? Bom, isso aí ainda está a ser definido. Continuará o padre Marco Antônio, que está de vigário,
Agora, quem será o novo pároco, quem vai definir vai ser o bispo, provavelmente em começo de fevereiro. Isso ainda a gente não sabe nada ainda. Mas há pouco tempo o senhor já pode estar para Israel, a sua viagem, o senhor está nos trâmites legais? Eu estou fazendo documentação, então vai depender de quando sair o visto, da embaixada, do passaporte e tudo isso. Mas o meu coração já está lá. Obrigada, Padre Santiago, pelas suas informações. Eu te desejo uma ótima viagem e principalmente um ótimo trabalho agora à frente dessa nova missão. Em clima de oração, fé e devoção, Frei Silvimar Diniz foi ordenado esta semana sacerdote da província dos Frades Capuchinhos. A Igreja São Francisco de Assis, pertencente à província capuchinha Nossa Senhora do Carmo, ficou pequena para os frades, familiares e amigos do Frei Silvimar Diniz, que aos 67 anos realiza o sonho que partiu de Deus, emitiu os votos religiosos perpétuos, onde poderá ser incorporado definitivamente à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Esse despertar, eu creio que a gente já nasce a partir do momento que nós somos criado ou gerado no seio da mãe, da família, a gente já nasce com os dons, os talentos, inclusive com as vocações. Com o tempo, com o decorrer do tempo, é que a gente vai desenrolando, vai descobrindo todos esses talentos que Deus nos proporciona para a nossa vida. Dom Alberto celebrou a Santa Missa de Ordenação, que para a província um ato inédito, a profissão perpétua do Frei Silvimar Diniz. Um homem que, após viver tanta experiência no mundo e com idade não muito convencional para os padrões da ordem, tomou a decisão de se tornar um frade capuchinho. Isso aí representa para mim uma resposta daquilo que a gente há muito tempo vem esperando, né? Vem aguardando para pôr em prática em dias da nossa vida e da comunidade, da igreja, de um modo geral. Para o superior da ordem, os votos a Deus são um dom. Não envolve coisas materiais, e sim sentimentos profundos de servir ao irmão necessitado. A vocação do Frei Silvimar foi uma dádiva para cada um de nós. Toda vocação, ela nasce no coração de Deus, né? E passa pela mãe, também pelo processo formativo. Ele, apesar de ter chegado entre nós com a idade já um tanto avançada, foi alguém que sempre correspondeu àquilo que a formação propôs. E principalmente no que diz respeito à fraternidade, que é o primado da nossa vida. O ritual de ordenação foi cheio de bênçãos e graças, comoveu familiares do Frei Silvimar e deixou a Igreja Católica em festa. Cada sacerdote ordenado é um sinal especial da graça de Deus. O padre é ordenado para a palavra, para os sacramentos, para o pastoreio, e Frei Silvimar, uma pessoa muito querida aqui na Paróquia de São Francisco, na nossa arquidiocese. Significa a realização de um chamado de Deus, significa uma graça a mais para a Ordem dos Capuchinhos e também para a nossa igreja. A comunidade Casa da Juventude está no processo de construção da sua capela. A Thaís Freitas está aqui ao nosso lado e vai dar mais detalhes para a gente. Thaís, durante muito tempo vocês estão nesse processo porque a capela é um pouco grande, né? Na verdade, existe uma grande expectativa quanto a essa construção? Existe. Na verdade, a capela é um sonho nosso já de alguns anos. A gente veio notando que o nosso trabalho com a juventude estava crescendo e a gente queria expandir ele dentro da Arquidiocese de Belém. Então, a gente precisava de um espaço maior. E aí nós partimos para esse sonho. É um desafio grande para a juventude, mas a gente acredita que vai conseguir Agora, realizar. Quando é que surgiu a ideia de se colocar o nome da capela de Beato João Paulo II? Na verdade, na época em que o Papa João Paulo II faleceu, nós estávamos todos reunidos na comunidade em oração, né,
por ele, por esse motivo, e ficou no nosso coração um desejo muito grande, porque ele era um Papa que falava muito à juventude, que fez muitos trabalhos com a juventude, então no nosso coração também ficou esse desejo grande de levar o nome dele para a nossa capela. E nós conversamos na época com Dorani, e quando ele foi beatificado, nós recebemos essa permissão para colocar o nome na nossa capela. Agora, Thaís, fala um pouco para a gente do trabalho da Caju. Quantos jovens são? Há quanto tempo vocês estão aqui em Belém? A Casa da Juventude é uma comunidade que existe em Belém, foi fundada em Belém e a gente está completando no mês que vem 54 anos de existência. Hoje nós já temos núcleos missionários em outros locais do Brasil, nós temos na Serra de Carajás, nós temos em Brasília, em São Paulo, núcleos missionários da Caju. E nós trabalhamos basicamente com isso, com a juventude, né? O nosso carisma é levar a alegria da ressurreição de Cristo em todos os lugares que a gente estiver. E a gente é uma comunidade muito alegre, é uma comunidade muito jovem, né? Que faz muitos trabalhos, muitos eventos e também trabalha com a Eucaristia, com a primeira Eucaristia, com Crisma, com formação de jovens, enfim. Agora, para vocês construírem essa capela, na verdade, terminar essa construção que já está em torno aí de 30%, como é que vocês trabalham? Realizam vários eventos? Sim, a gente vem contando com doações, né? A gente recebe doações através do nosso site, recebe muitas orações, recebe doações de vários lugares do Brasil hoje. E a gente trabalha muito com eventos também. Então, agora em janeiro, a gente tem esse evento programado, né? Que é o Curso dos Santos, que a gente vai estar realizando com o Padre Daniel, que é um padre que vem lá do Santuário São Judas, em São Paulo. Já fez esse curso lá, vai estar fazendo aqui com a gente. Essa é a nossa programação de janeiro. Em fevereiro, a gente já tem confirmado um show com o cantor Maninho, que vai ser realizado no dia do nosso aniversário da comunidade, que é no dia 2 de fevereiro. E ao longo do ano a gente vai fazer muito mais, com certeza. Quem quiser pode acompanhar no nosso site com a gente, a nossa programação, que vai ser com certeza extensa. Fala pra gente o endereço do site, então, tanto para quem quiser fazer doação, quiser conhecer muito mais a casa. Com certeza. Você pode pegar todas as informações no nosso site, que é o www.comunidadecaju.com.br. Obrigada, Thaís, pela sua presença aqui no nosso programa, pelas suas informações também. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Nesta segunda-feira, iniciam as inscrições para a nova turma do curso técnico de comunicação em rádio e TV, promovido pela Missão Friuli, sob a coordenação do padre Cláudio Piguim. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de fevereiro. A partir do dia 4, inicia o processo de avaliação dos candidatos. As aulas começarão dia 4 de março. Mais informações pelo telefone 3223-6004. E no próximo dia 23 acontece a primeira reunião da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Belém em 2013. Durante o encontro será divulgada a programação alusiva ao Dia Mundial da Comunicação. A reunião será realizada na paróquia de Santa Cruz. Em São Paulo, o período de chuvas deixa os moradores da cidade histórica de São Luís do Piratininga em alerta. Em 2010, o rio que dá nome ao município transbordou e a força das águas destruiu casas e prédios antigos. E uma das perdas foi a queda da igreja matriz. A imagem é impressionante. A igreja matriz de São Luís de Tolosa foi abaixo na enchente de janeiro de 2010. Feita de barro socado e cascalho, a estrutura não aguentou e desabou. Os trabalhos de reconstrução e restauração começaram em novembro de 2011, com 47 profissionais envolvidos diretamente. Você tem a restauração dos altares, a restauração do forro, a restauração dos pisos, a restauração e consolidação dos próprios remanescentes de paredes, de taipas, de estruturas de pedras argamassadas. Por isso, não é uma obra que pode ser feita como uma obra nova. Para quem vê simplesmente, parece um trabalho impossível. Esse quebra-cabeça formaram placas e essas placas a gente vai identificando a qual altar pertence através da fotografia que o pessoal da população cedeu. Alguns altares já foram montados, mas os desafios são muitos. A dificuldade das cores é só para manter o tom próximo, para que de longe não fique agressivo, para que a população consiga perceber o restauro quando se aproxima do altar, mas que não interfira no visual que ele já tinha antes de ser restaurado. João nasceu na cidade histórica e está ajudando nas obras. Uma igreja que eu fiz
primeira comunhão, fiz a crisma, entendeu? Uma igreja que a minha família toda, meu pai casou aqui. É um orgulho muito grande. O projeto determinou que essas paredes que sobraram da antiga igreja fossem preservadas. A nova construção vai passar por trás delas, numa espécie de abraço que vai formar um só prédio. Toda essa parte de taipa que sobrou vai ser mantida e a nova matriz vai contar com uma estrutura museográfica para visitantes. No meio do processo, uma surpresa, a descoberta de um cemitério. Que era uma prática comum nessas igrejas antigas, moradores, padres, serem enterrados dentro do solo da igreja, dentro da nave da igreja. A matriz era tombada como patrimônio histórico no estado de São Paulo e no âmbito federal. Uma preocupação da administração das obras é manter as características da construção original. O grande diferencial é que quando a igreja estiver reconstruída, você vai conseguir ver esses dois momentos, né? Você não vai ter só uma reconstrução, você não vai ter só uma construção nova, né? Você vai poder ter, com um tratamento museográfico, a história do edifício. Dona Terezinha, de 82 anos, mora em frente à igreja. Viu quando tudo ruiu e lamenta. Sempre dá uma dor no coração. Como a maioria dos moradores, ela tem uma história com a igreja e todos os dias dá uma olhadinha de sua janela e contempla a reconstrução. Toda hora eu estou rezando, pedindo a Deus que volte a nossa matriz. As águas passaram e deixaram o sacrário vazio, mas a imagem no fundo mostra que Jesus continua aqui e faz um convite. O Mestre está aqui e te chama. O projeto Belém Missão da Arquidiocese de Belém está na fase final de retiros e formações. No dia 3 de fevereiro será o envio dos missionários. A missa de envio será na Catedral Metropolitana, presidida por Dom Roberto Taveira, às 9 da manhã. Os missionários receberão o manual do projeto e a cruz que simboliza a missão. Nesta quarta-feira, durante a catequese, o Papa afirmou que todas as pessoas sentem o desejo de ver a face de Deus. Bento XVI disse que todas as pessoas, inclusive aquelas que se declaram ateias, desejam ver a face de Deus. A afirmação do Santo Padre na audiência geral no Vaticano faz parte do ciclo de catequeses do Ano da Fé. O Papa explicou que somente no Antigo Testamento o tema sobre a busca de Deus aparece mais de 400 vezes no livro sagrado. Destacou que a relação de Deus que se revela ao homem acontece de maneira progressiva na história e que o desejo de ver o rosto divino tem seu momento forte em Cristo, revelação da face de um Deus que é amigo. O Papa afirmou que se queremos ver a face de Deus, devemos seguir Cristo, não somente quando precisamos dele, mas também entre os afazeres do dia a dia. Bento XVI recordou que a face de Jesus se revela ainda no pobre, no fraco e no sofredor. O secretário de Estado da Santa Sé, cardeal Tarcísio Bertoni, declarou nesta terça-feira a uma TV italiana que ficou feliz pela manifestação realizada no último domingo na França. Ele disse que esse gesto representa o apoio e a força da família, como o pai, a mãe e os filhos. Católicos, muçulmanos, conservadores laicos, pessoas de direita e de esquerda, todos unidos por um único objetivo: protestar contra o projeto de lei que visa a aprovação do casamento homossexual e a adoção de crianças por pessoas do mesmo sexo. Cerca de 1 milhão de pessoas vieram às ruas para participar de uma manifestação nacional não confessional intitulada La Manif pour tous, que tem por objetivo pedir um referendo ao governo contra o projeto de lei Casamento para Todos. Com suas bandeiras, cartazes e camisetas e muita alegria, pouco a pouco os manifestantes foram ganhando as ruas da capital francesa. Eu penso que esse projeto de lei vai pôr a perder nossos valores e por isso nós queríamos a todo preço, como família, manifestar nosso desacordo. A manifestação tem por objetivo defender o casamento civil entre homem e mulher, que garante a filiação pai, mãe, filhos, e pedir a retirada do projeto de lei. Em nome da família e em defesa dos direitos da criança, eles foram às ruas para mostrar ao governo o descontentamento da população. O que vemos é a expressão de uma sociedade frustrada. É preciso ouvi-la, ouvir em profundidade, pois estas pessoas que aqui estão representam uma grande diversidade. Vindos de muitos lugares, estão presentes sobretudo para dizer o que esperam, para mostrar o descontentamento
caso o modelo de base da sociedade seja mudado, sem ser verdadeiramente discutido. Um momento histórico para a França, um verdadeiro testemunho de unidade e paz, um grito que esperamos que seja ouvido. A Arquidiocese de Belém realizará de 21 a 23 deste mês um estudo sobre a campanha da fraternidade deste ano, que tem como tema Fraternidade e Juventude. A formação é direcionada aos coordenadores da campanha e aos agentes de pastorais das paróquias de Belém. O encontro acontece das 7 às 9 da noite no Centro de Inclusão e Cidadania, na Avenida Almirante Barroso, ao lado da paróquia de Santa Cruz. Este ano, nem todos os cristãos palestinos tiveram a permissão para celebrar a festa do batismo no Rio Jordão, mas o número de fiéis que participaram da missa no local cresceu. Para os católicos da Terra Santa, o domingo que comemora o batismo de Jesus é um dia de renovar as forças e a fé, mas também de encontro com os parentes que vivem em Israel. A permissão não é concedida a todos os cristãos palestinos. O local sagrado fica próximo a Jericó e faz divisa com Israel e a Jordânia. É de grande importância para os dois países, que investem em estruturas para acolher os turistas e peregrinos vindos de todos os lugares. A peregrinação é organizada pelos padres franciscanos, que em clima de oração conduz os cristãos em procissão até o local do batismo. Este ano, o Rio Jordão estava cheio por causa das chuvas recentes e da neve que caiu na semana passada. Um sinal de bênção para todo o povo. Aqui na Terra Santa, cresceu o número de peregrinos e de cristãos que vieram ao Rio Jordão neste domingo para celebrar a festa do batismo de Jesus. Um resultado visível das iniciativas da igreja local pela nova evangelização. Estamos no ano da fé e da nova evangelização. Isso influencia muito, sobretudo no dia de hoje, porque esta jornada trouxe pessoas das paróquias de Jerusalém, Nazaré, Ramala e outras que vieram exatamente para renovar a própria fé. Durante a celebração, 4 crianças receberam o sacramento do batismo, momento de grande emoção para a mãe de Jorge, que não esconde a alegria de ver o filho sendo batizado no mesmo lugar, que narra a Sagrada Escritura, explica ela. Este lugar é muito especial e poder batizar meu filho no mesmo lugar onde Jesus foi batizado é um grande presente, principalmente em uma ocasião tão importante para todos nós. Durante o evento, os fiéis também tiveram a oportunidade de serem atendidos em confissão e receber aconselhamento dos sacerdotes que estavam presentes. Para o vigário da custódia, Padre Artêmio Vítores, um momento em particular para ele, além da renovação das promessas do batismo, ele considera a visita um remédio para não perder o entusiasmo na vida cristã, que ele afirma ter muitos desafios. Nós também renovamos hoje as promessas do nosso batismo, renunciando a Satanás e aceitamos Jesus. E de um certo modo, constatamos que no início da nossa caminhada tínhamos muito entusiasmo, mas a vida é difícil. Mas eu digo que este momento é preciso. Digamos que todos nós, de algum modo, precisamos de um remédio, de um antibiótico, de algo que me faça recuperar o entusiasmo que eu recebi e nós um dia recebemos com aquela veste branca. Neste mês de janeiro, a paróquia de São José de Queluz, em Belém, recebeu um novo pároco. Frei Juan Souza está aqui ao nosso lado e vai dar mais detalhes. Frei Juan, sua posse foi celebrada no dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano de 2013. Como é que foi esse momento para o senhor? Foi, em primeiro lugar, um momento de muita bênção por ser a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Toda a minha história vocacional foi pautada pela presença de Nossa Senhora. E um presente muito grande que eu recebi foi a presença da imagem peregrina na posse, né? Essa imagem tão querida, nossa. E o Dom Humberto mesmo ressaltou isso, né? Por ser o primeiro pároco brasileiro e paraense de São José de Queluz, como um carinho de Nossa Senhora de Nazaré a esse filho desta terra, né? De Belém do Pará. Agora, fala pra gente quais vão ser as prioridades do seu trabalho frente à paróquia de São José de Queluz. Como o senhor mencionou, o senhor é o primeiro paraense, primeiro de Belém do Pará a entrar na paróquia como pároco. Como é que o senhor vê essa missão? O primeiro desafio da paróquia é criar comunidade, né? Primeiro desafio que nos pauta os próprios documentos da igreja, né? Formar comunidades de comunidades.
né? E dentro deste formar comunidade, tudo aquilo que a nossa Igreja do Brasil nos pede, como alicerçar a vida paroquial na vivência da Palavra de Deus, da Eucaristia. Nós temos toda a sexta-feira a adoração do Santíssimo Sacramento, a paróquia toda se coloca de joelho aos pés do Senhor, para que realmente desta força da Eucaristia brote todo o dinamismo da paróquia. Agora o senhor vai trazer as suas experiências passadas também para implementar o trabalho em São José de Queluz? Com certeza, e com certeza contando com o nosso laicado, né? O nosso laicado, que é a paróquia de São José de Queluz, ela tem um laicado muito grande, né? Temos a questão social também, né? O Centro Social Santo Agostinho, e toda essa experiência do nosso laicado, juntamente com a experiência da comunidade, né? Somos 5 frades que estaremos responsáveis pela paróquia, juntando, né, os dois nessa missão compartilhada, né, que a Igreja nos pede fazer, a gente poder servir a comunidade e a Deus nesse pedacinho de Belém, né, nessa paróquia de São José de Queluz, nesse bairro de Canudos, tentando levar esta luz de Jesus, luz de Jesus para muitas pessoas. Agora o senhor assume já próximo ao aniversário da paróquia, quer dizer, já está aí nesse planejamento de como vai ser essa grande festa? Sim, nós temos já uma equipe que está preparando tudo, né, para a festividade de São José. Toda a comemoração do centenário da paróquia estará dentro da festividade de São José, o padroeiro. E dentro dessa festividade nós vamos ter eventos culturais, esportivos, né, e de formação também, né? Exposições de fotos, aquelas fotos que a gente pode dizer assim, olha, aqui começou a paróquia assim, a igrejinha era assim, que a gente dá uma volta ao passado, mas não como um saudosismo, senão olhar o passado para entender o presente e se projetar o futuro. O senhor já falou para a gente, então, dos seus planos, já desse aniversário que também está sendo programado. Agora, fale para a gente como foi a recepção da comunidade de São José de Queluz quando o senhor chegou. Foi muito calorosa, né? Eu fui seminarista ali mesmo na paróquia. Nós temos o nosso seminário Santo Tomás de Vila Nova atrás da igreja. Então, poder saber que ali naqueles bancos, como seminarista, sentado tantos anos, pessoas que nos viram começar a nossa caminhada vocacional e poder agora reencontrar e chamar para nós. O Senhor é o nosso pastor, isso foi muito emocionante. Isso também é uma alegria para o nosso coração, da gente poder dizer, aqui, nesta igreja, onde eu comecei, agora o Senhor me confia, né, essas ovelhas que foram meus colegas, meus amigos, e agora é o cuidado do pastor, né, do bom pastor que o Senhor nos pede. Frei Juan, obrigada pela sua presença, pelas suas informações aqui no nosso programa. A TV Nazaré deseja um ótimo trabalho aí à frente da paróquia de São José de Queluz. A gente sabe que é uma grande missão, né? Mas que o senhor tenha muita sorte, seja abençoado. Muito obrigado e me recomendo as orações de vocês para que tudo dê certo. Muito obrigada ao senhor. E o nosso programa vai agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. No Vaticano, o Papa Bento XVI batizou 20 crianças neste domingo, dia 13 de janeiro. O Papa Bento XVI celebrou uma missa na Capela Sistina, no Vaticano. Jesus dá início ao seu ministério público, deslocando-se ao Rio Jordão para receber de João um batismo de penitência e de conversão. Justamente Jesus, que não tem pecado, une-se aos pecadores, disse o Papa, que continuou. Jesus quer colocar-se perto dos pecadores, tornando-se solidário com eles, exprimindo a proximidade de Deus. O Santo Padre considerou que Cristo se solidariza com os homens e com as dificuldades que eles têm no caminho da conversão. Em seguida, o Papa Bento XVI batizou 20 crianças. Na oração dos fiéis foram recordados especialmente as famílias consideradas igrejas domésticas, os pais para que eduquem seus filhos na fé e as crianças doentes ou que sofrem maus tratos. E o mestre de cerimônias do Papa, Monsenhor Guido Marini, falou à nossa equipe sobre o sentido da festa do batismo do Senhor.
O batismo do Senhor nos conduz à conclusão da festa de Natal e destaca o início do ministério público de Jesus. Ao mesmo tempo, o batismo do Senhor evidencia a participação que Jesus quis ter na condição humana. Se contemplamos isso na noite de Natal, também no batismo. Depois da missa, o Papa se reuniu com os fiéis na Praça de São Pedro para rezar o Ângelus e convidou todos a fazerem memória do próprio batismo. Em especial neste ano da fé, cada cristão é convidado a redescobrir a beleza deste sacramento. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Há 13 anos, bispos de diversos países da Europa e dos Estados Unidos participam de uma assembleia na Terra Santa. Com a presença deles, a igreja pretende conhecer e apoiar os cristãos do local. Bispos europeus, norte-americanos e um representante da África do Sul visitaram a Terra Santa para conhecer melhor sobre realidades que afetam a população, especialmente os cristãos. Recordaram experiências traumáticas enfrentadas no final de 2012 entre Israel e Gaza. Com tudo o que vimos, sentimos um grande e sólido chamado a ajudarmos esse povo daqui, principalmente os refugiados. O encontro dos bispos acontece há 13 anos. A iniciativa é uma resposta ao pedido da Santa Sé para apoiar comunidades cristãs do Oriente Médio e conhecer o potencial da população, especialmente dos jovens. A 13ª Assembleia Ordinária dos Bispos da Terra Santa reuniu este ano dezenas de bispos do Canadá, Europa e também do Reino Unido. Este ano eles tiveram a oportunidade de estarem mais próximos da comunidade cristã e visitaram Jordânia e também os cristãos em Gaza. É incrível a quantidade de jovens que vão à universidade em Gaza. Os jovens têm alto nível de educação, com formação em áreas específicas. O problema é que falta emprego para esses profissionais. Esperamos que nossas orações e empenho contribuam para mudar essa situação e para que Gaza ofereça acesso livre e que os talentos dos jovens sejam aplicados na melhoria da sociedade. Universitários de Belém, na Palestina, contaram aos líderes sobre desafios que enfrentam, mas afirmam não perderem as esperanças. Os moradores da Palestina têm um grande potencial. Acreditamos que é possível alcançarmos nossos objetivos, mas somos impedidos de fazermos muitas coisas. Até muros são construídos para nos limitar, tentam separar as cidades umas das outras. Por exemplo, nós aqui da Palestina não podemos entrar em Gaza e quem mora em Gaza também não podem vir à Palestina. É muito difícil. Para os estudantes, o reconhecimento do Estado palestino como membro observador é motivo de grandes esperanças. Já é possível avistar alguns resultados, mas o vigário do Patriarcado Latino de Jerusalém e da Palestina afirma que é preciso paciência, porque trata-se de uma situação complexa. O reconhecimento da Palestina como Estado não trouxe nenhuma melhoria concreta, mas trouxe esperança. Precisamos ser otimistas, anunciamos a palavra de Deus e para ela não há barreiras. A paróquia de Nossa Senhora da Conceição, no bairro da Cidade Velha, em Belém, está com 95% das obras concluídas. No dia 2 de fevereiro será a inauguração oficial da igreja. A cerimônia de dedicação será presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, às 7 da noite. Estarão presentes no local padres e bispos de todo o Brasil. O pontificado de João Paulo II marcou a história da igreja e do mundo. Um dos muitos dons de Carol Wojtyla era escrever. João Paulo II presenteou a humanidade com poemas que nesta quinta-feira foram transformados num belo espetáculo em Roma. Carol Wojtyla, depois João Paulo II. Mesmo assumindo o governo da igreja, o Papa não deixou de ser poeta. Foi essa a ideia que o recital O Papa e o Poeta transmitiu ao público na noite desta quinta-feira no auditório da Conciliação em Roma.
Através de encenações, música e dança foram apresentados os versos de Karol Wojtyła, escritos desde a sua juventude, nos seus tempos de operário, ator, jovem e sacerdote. Sentimentos e esperanças de um polonês que viveu na pele a dor da guerra, transformados por ele mesmo em poesia. Trata-se de uma das iniciativas do Ano da Fé, proposto por Bento XVI. Os textos são do jornalista e vaticanista Mimo Molo. Para encontrar a fonte é preciso nadar contra a correnteza, dizia João Paulo II, um Papa que ensinou a tantos o sentido da vida. O Papa das Jornadas Mundiais da Juventude, que mostrou que o trabalho é um bem que dignifica o homem, que levou a humanidade a repensar no valor da família, que enxergava o mundo com uma sensibilidade única, que dizia: se o mundo sente dor, também o Papa deve sofrer. Que mesmo quando não tinha mais voz dizia: não tenhais medo, abram ou melhor escancarem as portas a Cristo. Este espetáculo é uma bela experiência emotiva. Eu nasci em 79, próximo à época em que João Paulo II assumiu o pontificado. Vivi sua morte como um momento de perda pessoal. Ele foi como um pai espiritual para a nossa geração. Ter tido o privilégio de interpretar textos que ele mesmo escreveu sobre a vida familiar, para mim, como esposa e mãe, foi emocionante. João Paulo II falava que o amor entre o homem e a mulher tem relação com o amor de Deus pela humanidade. Acima de tudo, ter atuado neste espetáculo me fez entender quem foi João Paulo II antes de se tornar Papa, através de suas poesias, algo que não é muito explorado. João Paulo II é para mim um homem muito grande, que me mostrou a importância do amor para com os outros. Ele sofreu muito e me ensinou que a vida, mesmo com o sofrimento, é importante. Vaticanistas e o cardeal Giovanni Battista Re, pessoas que acompanharam de perto o pontificado de João Paulo II, o Papa que se tornou o amigo dos jovens. Seus poemas portaram muitos frutos. Podemos dizer que frutos que vemos ainda hoje e que veremos por muito tempo. A fé de João Paulo II, de fato, moveu montanhas. Vivendo próximo a João Paulo II me impressionava com tantas coisas, como por exemplo com sua segurança. Ele não era um homem de dúvidas, mas de certezas. Tinha ainda a capacidade de falar com multidões, facilidade de falar muitas línguas e de se aproximar dos jovens, de quem se tornou um amigo exigente, mas verdadeiro. E João Paulo II é um dos patronos da Jornada Mundial da Juventude no Brasil, o que, portanto, o Beato ensina às novas gerações. Os jovens têm diante de si toda a vida, e é só uma vida, que deve ser vivida com responsabilidade. O futuro não deve ser esperado como se espera um trem ou um ônibus. Ele deve ser construído. E como dizia João Paulo II, olhem para Cristo, tenham Ele como guia. O programa está terminando e se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode entrar no portal da Fundação Nazaré e conferir todos os vídeos. Para divulgar sua paróquia, seu evento ou sua comunidade, entre em contato conosco pelo e-mail np@fundacionazaré.com.br. Você também pode encaminhar direto para a TV Nazaré, na Avenida Governador Zé Mocher, número 915. E obrigada pela companhia a todos, um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!